Deus nos aperfeiçoa através das nossas imperfeições. Amém? Eu gostaria de compartilhar hoje com você, com nós, como família. Foi nos dado esse tema, fortalecendo famílias, e eu gostaria de compartilhar um entendimento que o Espírito Santo ele estabeleça sobre nós esse entendimento. Nós devemos fortalecer a nossa família através de uma consciência relacional. Abra comigo aí a palavra de Deus, no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo de número 2, nós estaremos lendo o versículo de número 18, Gênesis capítulo 2, versículo de número 18. Amém? A palavra do Senhor diz assim para nós, para as nossas famílias: disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe corresponda. Deus aqui ele está colocando em prática, manifestando o seu ideal. Ele está naquele contexto de reforma da terra. Ele forma o homem e coloca o homem em um jardim que ele plantou no Éden. O homem foi a última criação de Deus, anterior à mulher, que foi colocado ali naquele jardim que o Senhor estabeleceu. E eu quero que você entenda comigo essa experiência, o que acontece quando o homem é colocado ali. O homem ele é chamado por Deus para desenvolver a sua vida. Ele é colocado naquele jardim onde haviam ali animais, onde ele podia se relacionar com Deus, mas em um determinado momento, o próprio Deus olha para o homem que ele havia formado e dá essa palavra, e lança essa palavra. Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Observe essa expressão do Senhor, quando ele diz: não é bom que o homem esteja só. Eu quero que você perceba uma coisa. De fato, o homem estava sozinho quando foi formado e colocado no jardim que foi plantado no Éden. Ali já haviam animais que Deus havia feito. O homem ele podia se relacionar com os animais que Deus havia criado. O próprio Deus havia dado ao homem a incumbência de nomear os animais. Deus ele se relacionava com o homem que ele havia criado. Adão ele se relacionava com o próprio Deus ali. Só que Deus, ao olhar para o homem, ele dá essa sentença. Segundo a percepção divina, olhando para o homem, ele diz: não é bom que o homem esteja só. De fato, o homem não estava só. A solidão do homem naquele momento não era uma solidão porque ele estava sozinho. Ele tinha a companhia dos animais e ele tinha a companhia do próprio Deus. Só que lhe faltava um semelhante, que lhe fosse diferente. Alguém da mesma espécie, para que ele pudesse corresponder. E quando Deus ele lança essa palavra sobre o homem, isso é muito forte, porque quando Deus olha para o homem e o percebe sozinho, o próprio Deus está dizendo o seguinte, querido, que ele, entenda bem o que eu vou lhe dizer aqui, que ele não era o suficiente para o homem naquele momento. O homem precisava de algo mais, para que ele pudesse ter a consciência ampliada do próprio Deus. Ele precisava de alguém para que ele pudesse se relacionar, para ter a consciência do próprio Deus. Nós estaremos compartilhando sobre relacionamentos aqui. O homem não estava sozinho, ele tinha uma relação com os animais e tinha uma relação com Deus, mas lhe faltava um semelhante, da sua mesma espécie, como diz o texto que nós lemos, para que ele pudesse se corresponder e ser correspondido. Porque quando Deus ele forma o homem, nós observamos a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus forma o homem, na sua ideia, ele diz assim: façamos, pois, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que Deus é esse que cria e forma o homem? É um Deus plural. A Trindade decide formar o homem, decide criar o homem e formá-lo. E essa Trindade, querido, eu não quero aqui ser presunçoso para falar a respeito da Trindade, mas nós sabemos que a Trindade é uma unidade composta. É um Deus composto por 3 personalidades diferentes que interagem em perfeita harmonia. Preste atenção, são 3 personalidades
distintas, né? Que formam uma única unidade. E essa unidade, ela não é estabelecida pela igualdade das personalidades. Não, as personalidades são diferentes. Porém, a harmonia entre essas personalidades configura uma unidade. Essa é a Trindade. Então, quando Deus forma o homem, Ele forma o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Porém, quando Deus olha para o homem ali no Éden, o homem está sozinho. Lhe faltava um semelhante que tivesse uma personalidade diferente da dele, para que ele pudesse se relacionar com essa personalidade diferente, tendo a possibilidade então de viver em harmonia com esse semelhante que lhe fosse diferente, para então ele experimentar a natureza com a qual ele foi criado. Porque ele foi criado por um Deus plural. E nós fomos criados por Deus para isso, para nós vivermos a dinâmica dos relacionamentos. Por isso, a palavra de Deus, também no livro de Gênesis, quando o Senhor ele faz a mulher para o homem, ele diz isso, que o homem haveria de deixar seu pai e sua mãe, e se unir à sua mulher, e ambos seriam uma só carne. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Preste atenção, a mesma dinâmica da Trindade, o ser um, Deus estabeleceu para nós como seres humanos, e principalmente como família, sermos um, tá? Agora entenda uma coisa, quando Deus diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne, o se tornar um só, não é algo que acontece no momento da união, porque ele diz, quando o homem deixa o seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, o que acontece ali, é que a partir deste momento, eles desenvolvem um relacionamento para se tornar no futuro, se tornarão um só. Por quê? O que nos torna um, querido, na verdade é a dinâmica do relacionamento, em harmonia. Então, o Senhor, Ele estabeleceu para mim e para você, essa possibilidade de nós nos relacionarmos em harmonia. E o fortalecimento da família, ele passa por essa consciência relacional. Nós precisamos entender por que Deus estabeleceu os relacionamentos. Porque quando eu entendo um propósito, eu me submeto a um processo. O ser humano, ele está, hoje em dia, cada vez se tornando antissocial, antirrelacional, se relacionando cada vez menos. As famílias, elas estão se rompendo, se destruindo, as alianças estão sendo quebradas por falta de relacionamento, porque as pessoas não estão sabendo se relacionar. Porém, relacionamento é um plano de Deus, para mim e para você, para nós como família. E nós precisamos entender o porquê Deus estabeleceu relacionamentos para nós, para que nós venhamos entendendo o propósito, nos submeter ao processo. Porque quando eu entendo um propósito, eu me submeto a um processo. É como aquele remédio ruim muitas vezes. Você toma uma injeção que é dolorida porque você sabe que ela vai te fazer bem. Não é bom, mas faz bem. Alguns relacionamentos não são bons, dentro da nossa própria casa. Eles não são bons, mas quando nós entendemos o propósito, nós nos submetemos ao processo, porque Ele nos fará bem. E por que Deus estabeleceu o relacionamento, querido? Porque Deus, Ele nos aperfeiçoa através de relacionamento. Na oração sacerdotal em João capítulo 17, Jesus ele ora para que nós sejamos um, assim como Ele e o Pai são um. Entenda que eu acredito que essa ainda é a única oração de Jesus que o Pai ainda não respondeu, porque depende de nós. Depende de nós entendermos o propósito do relacionamento, para que nós venhamos nos submeter a esse processo. Porque quando nós conseguimos viver em harmonia com o diferente, nós trazemos sobre nós a imagem e semelhança com a qual nós fomos criados. Um Deus plural, personalidades distintas e diferentes, formou o homem, para que nós também, através dos relacionamentos entre os diferentes, que são semelhantes, da mesma espécie, através da harmonia entre os relacionamentos, nós possamos experimentar essa dinâmica divina de ser um, de nós sermos um.
através exatamente dessa dinâmica de relacionamento. Por quê, querido? Entenda o que eu vou te dizer. O relacionamento ou os relacionamentos é o método divino de aperfeiçoamento humano. Os relacionamentos é o método divino de aperfeiçoamento humano. Por quê? Não tem como nós experimentarmos a plenitude de Deus de maneira isolada. Se você tentar vivenciar uma vida com Deus de maneira isolada, sozinho, você não vai conseguir experimentar tudo que Deus tem para você. Porque foi essa a sentença que Deus determinou quando olhou para Adão no Éden. Não é bom que o homem esteja só. Mas o homem não estava só, o homem tinha o próprio Deus com ele. Mas lhe faltava um semelhante para que ele pudesse, através desse semelhante que lhe fosse diferente, desenvolver um relacionamento em harmonia para experimentar o que é ser um como Deus é um em sua trindade. Entende? Então Deus vai usar o relacionamento para que nós venhamos ser aperfeiçoados. Por exemplo, se você observar os 10 mandamentos, o decálogo, os 4 primeiros mandamentos, eles dizem respeito da nossa relação direta com Deus, e os 6 últimos da nossa relação com o próximo. Aquilo que diz a respeito uns aos outros. Ou seja, 60% da lei, querido, são mandamentos entre eu e você, para que nós venhamos praticar entre nós, uns aos outros. Quando Jesus ele fala a respeito da videira, por exemplo, ele sendo a videira verdadeira, ele diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Nós somos os ramos dessa videira. Ele é o tronco principal por onde flui a seiva divina, a vida de Deus. Porém, quando Jesus ele se compara, e a nossa conexão, a uma videira, nós sendo os ramos, ele diz que ele é a videira e nós os ramos. Sendo que, numa videira, nem todos os ramos estão conectados diretamente ao tronco principal. A videira é o pé de uva, a parreira, aquela espécie de árvore que se estende muito sobre aquela estrutura que muitas vezes é colocada para ela. Os ramos, eles estão interligados entre si. Para que um ramo possa receber a vida do tronco principal, a seiva, ele precisa estar conectado um no outro. Ou seja, eu costumo dizer que a vida de Deus, ela flui através de relacionamentos. Deus, ele estabeleceu isso, os relacionamentos, para nos aperfeiçoar. Os relacionamentos é o método de Deus para que nós venhamos ser aperfeiçoados. Por quê? Porque Deus trata pessoas através de pessoas. Deus, ele nos aperfeiçoa, queridos, através uns dos outros. São os nossos relacionamentos que nos possibilitam desenvolver o caráter de Cristo. Quando nós falamos do caráter de Cristo, nós estamos falando do fruto do Espírito, Amor, mansidão, paz, longanimidade. E se você observar a respeito do fruto do Espírito, toda a apresentação de Paulo, quando ele descreve o fruto do Espírito, as suas características, ou as características do fruto do Espírito, são características que nós só conseguimos manifestar através de circunstâncias desfavoráveis e principalmente através de relacionamentos. Por exemplo, paciência é um fruto do Espírito, sim ou não? Mas para que você manifeste esse fruto, o que é que você precisa? De que alguém te atribule, para que você possa exercer a paciência. Entende? É através do imperfeito que Deus aperfeiçoa o mais imperfeito. Quando eu fujo do confronto, eu fujo do aperfeiçoamento. Quando a gente rompe a aliança, porque a gente não quer conviver com o semelhante que nos é diferente e muitas vezes oposto, nós nos privamos de ser aperfeiçoados, porque o caráter de Cristo em mim e em você, ele só é desenvolvido por meio de relacionamentos muitas vezes dificultosos. Entende? Por isso, querido, nós nos submetermos uns aos outros em relacionamento é fundamental para o nosso desenvolvimento. Deus, ele vai usar os relacionamentos para nos aperfeiçoar. E entenda uma coisa, isso é muito importante. Como que nós vamos desenvolver esse caráter de Cristo? Nós somos criados por Deus para nós sermos um. E o que é que configura a nossa família ser uma só, ou nós sermos um em família? Não é a perfeição ou a harmonia entre o igual.
Não é harmonia entre igual. Na verdade, é harmonia entre o diferente. Por quê? Porque quando nós olhamos para a Trindade, né, que nos criou, nós vamos ver ali 3 personalidades que são diferentes. Diga comigo, diferentes. Porém, elas se fundem e formam uma unidade. Nós acreditamos que o ser um, ou nos tornarmos um, é quando nós concordamos e nós somos iguais. Porém, entenda uma coisa, o que configura a unidade através do relacionamento, não é muitas vezes a concordância, mas é a harmonia. Porque mesmo discordando, nós podemos viver em perfeita harmonia. Jesus sempre disse o seguinte: eu e o Pai somos um, certo? Quando Jesus estava no Getsemane, ele fez uma oração. Ele disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas naquele momento houve uma divergência de vontade. Porém, não uma desarmonia na unidade. Porque Jesus renunciou à sua própria vontade para preservar a harmonia. E eles permaneceram sendo um. Compreende? Então o que configura a unidade no relacionamento não é a concordância, é a harmonia. E para que haja harmonia, alguém tem que renunciar. Para que haja harmonia, nós precisamos entender que Deus vai usar os relacionamentos para nos aperfeiçoar. Então quando eu entendo que o relacionamento com o diferente, e às vezes até oposto e contrário, pode me beneficiar, eu não me isento, eu não me isolo dele, ao contrário, eu me submeto. Porque a submissão a esse relacionamento me aperfeiçoa, porque me possibilita me parecer com Jesus. E é a harmonia que nos torna um. Não é a concordância, não é a igualdade, porque nós somos diferentes. Entende? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. 3 diferentes que são um. A nossa casa, a nossa família precisa viver essa dinâmica divina. E Deus vai usar o que, querido? Para nos aperfeiçoar os nossos relacionamentos, principalmente dentro da nossa casa. Existe na palavra de Deus aquilo que eu costumo chamar de mandamentos recíprocos. O que são mandamentos recíprocos? É o que nós devemos fazer por obrigação uns aos outros. Existem mais de 30 referências bíblicas a respeito daquilo que nós devemos praticar uns para com os outros. Amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, ensinai uns aos outros, edifiquem uns aos outros, não mintam uns aos outros, não invejem uns aos outros, esperem uns pelos outros, hospedem uns aos outros. Tudo isso são referências de mandamentos recíprocos. Esses mandamentos, eles só podem ser praticados e exercidos através de relacionamentos. Se eu não me dispor a me relacionar com aquele que é diferente de mim, eu não consigo praticar esses mandamentos. E sem a prática desses mandamentos, queridos, eu não sou aperfeiçoado. Porque Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho, porque sozinho ele nunca iria se desenvolver e provar a plenitude da natureza de Deus. Ele precisava de um semelhante que lhe fosse diferente, para que ele pudesse se relacionar, para que ele se correspondesse com essa pessoa. Entende? Então os relacionamentos são a forma que Deus usou, ou usa, para nos aperfeiçoar. É através de onde eu posso exercer os mandamentos recíprocos. E esses mandamentos, entenda uma coisa, eles vão ser possíveis através de circunstâncias difíceis. Porque como que eu vou, por exemplo, manifestar o mandamento do perdão? Perdoar não é emoção, não é um sentimento, é um mandamento. Então você decide perdoar independente da sua emoção. Só que para que você perdoe alguém precisa te ofender. Então, a família perfeita, como a pastora Camila disse assim, aqui não é aquela que é perfeita porque não há imperfeição nela. É aquela que mesmo quando há imperfeição, também há um aperfeiçoamento. Porque alguém se dispõe a manter a harmonia no relacionamento, para que o relacionamento não seja rompido. Compreende? Nem ser cheio do Espírito nós podemos ser sozinhos. Paulo escrevendo aos Efésios 5,18, ele diz o quê? Enchei-vos do Espírito. Essa expressão enchei-vos é como amai-vos. Quando a Bíblia diz amai-vos, ela está se referindo a amai-vos uns
aos outros. E enchei-vos. Não é encha-se, é enchei-vos uns aos outros. Sozinho eu não posso ser cheio do Espírito, querido. Eu só sou cheio quando eu sou com você. E você comigo. Olha o que Paulo diz em Filipenses 2,12. Desenvolvei a vossa salvação. A salvação é uma obra que Deus efetua em nós. Porém nós precisamos desenvolvê-la. Como? Atos 2,40. Salvai-vos dessa geração perversa. Pedro diz, salvai-vos. Eu te salvo e você me salva. Dessa geração perversa. Entende? Salvai-vos uns aos outros. Como? Através de relacionamento. Através de relacionamento. Por isso, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, Paulo diz que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. A salvação é uma obra efetuada exclusivamente pelo Senhor em nós, porém nós correspondemos e precisamos desenvolvê-la. Por isso Paulo disse que a vontade de Deus é que nós nos salvemos, desenvolvendo a nossa salvação, salvando uns aos outros através de relacionamento. Compreende, querido? E como nós fazemos isso? Como eu disse aqui, o adubo principal para nós manifestarmos o fruto do Espírito é o relacionamento, porque ele diz respeito a nós sermos como Jesus. Então nós não podemos fugir dos relacionamentos. Em Hebreus 12,14 está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando nós lemos esse texto, nós pensamos o seguinte: eu preciso ser santo para que eu possa ver o Senhor. Porém nós sabemos, queridos, que nós não conseguimos ser santos para ver a Deus. Nós só somos santos porque vimos a Deus. Nós somos santos porque o vimos, e não somos santos para vê-lo. Nós não conseguimos, sem Ele nós não podemos fazer nada. Somos santos porque o vimos, mas o texto está num contexto de relacionamento. Ele diz assim: segui a paz com todos, a harmonia. Procure relacionar-se com harmonia, a propósito de Deus, para mim e para você. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque se eu me relaciono com harmonia, eu manifesto em mim essa santificação. Porque eu me torno semelhante a Deus através da harmonia do relacionamento. Eu me torno santo porque meu Deus também é santo. E a minha santificação torna visível Deus para o outro, porque eu já o vi. É assim, eu me relaciono com harmonia entre o diferente, com o diferente. E por isso sou santificado. E Ele vê o Senhor através da minha santificação. Eu não sou santo para ver a Deus. É através da minha santificação que o meu próximo vê Deus através de mim. Sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu não sou santo para ver a Deus. Eu sou santo para mostrar que Deus está em mim. E eu o vi. Só que isso é precedido por uma paz nos relacionamentos. Harmonia nos relacionamentos. Compreende? Então o que Deus espera de mim e de você, querido? Que nós venhamos nos submeter a esse processo de aperfeiçoamento. Principalmente dentro das nossas casas. No meio, no ambiente da nossa família. O sábio Salomão, escrevendo o livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 1, ele diz assim: aquele que se isola, se insurge contra, aquele que se isola busca os próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Hoje em dia nós nos isolamos, nós fugimos dos relacionamentos. Por quê? Porque nós não queremos o confronto com aquele que nos é diferente, e às vezes até oposto. Porém, a sabedoria diz o seguinte: que aquele que se isola busca os próprios interesses. O que é isso? Egoísmo. Se insurge. O que é isso? Rebeldia. Contra a verdadeira sabedoria. O que é isso? Falta de inteligência, para não dizer burrice. Aquele que se isola, egoísta, rebelde, burro. Por quê? Porque está se privando de ser aperfeiçoado através do outro. Um dos valores principais que nós pregamos lá no Tempo Aceitável é exatamente isso, é relacionamento. Porque nós temos um entendimento a respeito disso. Através dos relacionamentos, Deus usa pessoas imperfeitas para aperfeiçoar pessoas ainda mais imperfeitas. Deus espera que eu manifeste em mim o caráter de Cristo,
Só que isso só é possível através da imperfeição do meu próximo, para que eu possa manifestar. Porque nós entendemos o seguinte, querido, que aquilo que eu não transformo me transforma, ou pelo menos tem o poder de me transformar. Os relacionamentos bem-sucedidos, como foi falado aqui, não são perfeitos. Os relacionamentos bem-sucedidos não são aqueles onde nós tentamos mudar as pessoas. São aqueles onde nós percebemos e entendemos ser uma oportunidade de mudar a nós mesmos através dos outros. Por quê? Porque através dessa imperfeição eu posso manifestar esses mandamentos que o Senhor espera que eu manifeste, para que eu possa obedecer esses mandamentos recíprocos. Entende? E num contexto de família, por que isso é importante? Porque a família, ela configura os relacionamentos em aliança. No nosso trabalho, na nossa escola, em qualquer ambiente, quando nós não queremos nos relacionar com uma pessoa, o que nós fazemos? Nós nos afastamos dela. Porém, a família configura um relacionamento de aliança. E Deus respeita a aliança, e nós deveríamos também respeitar. Se você observar Josué capítulo 9 e 10, ali fala de uma aliança estabelecida entre o povo de Deus, liderado por Josué, com os gibeonitas, habitantes da terra de Canaã. Os gibeonitas se fazem de peregrinos e eles mentem para o povo de Deus, porque o povo de Deus estava devastando a terra por onde passava, havia vencido a batalha de Jericó, depois vencido o povo de Ai, e isso causou medo e terror nos habitantes de Canaã. Os gibeonitas, eles se disfarçam, eles se fantasiam de peregrinos e enganam Josué e a liderança do povo, dizendo que eles eram habitantes de longe, que haviam de fazer uma aliança com eles, porque eles haviam escutado a fama do povo de Deus. O que acontece ali é que uma aliança é estabelecida entre o povo de Deus e os gibeonitas, em função de uma mentira. Quando Josué descobre isso, queridos, Josué fica chateado e lança uma palavra para aquele povo, dizendo que eles seriam cortadores de lenha, que eles haveriam de servi-los por toda a vida. Porém, passou-se um tempo, 5 reis da terra de Canaã se levantam contra os gibeonitas, mentirosos que firmaram uma aliança com o povo de Deus. Sabe o que acontece? Josué não entrega eles para que eles lutem sozinhos. O texto diz que Josué vai lutar por eles, com o povo de Deus. E acontece naquela batalha épica, aquele episódio onde o sol para, a lua para, como um sinal da intervenção de Deus naquela batalha. Por quê? Porque uma aliança foi estabelecida. Ainda que em função de uma mentira, mas havia uma aliança. Deus não quebra alianças. E por que nós quebramos alianças? Porque nós não queremos nos relacionar com os diferentes. Porque nós não estamos nos submetendo a relacionamentos. Só que família é um ambiente de aliança, aonde eu preciso assumir a obrigação de viver em harmonia com o diferente, para que eu seja um com ele, como foi aquilo que Deus idealizou para nós. Entende? Não é um lugar onde eu devo romper a aliança, pelo contrário. É o tempo, querido, de nós manifestarmos a justiça de Deus em nossa família. Por quê? Porque para nós sermos justos, presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Para nós sermos justos, e nós precisamos justificar a nossa família, nós precisamos viver em harmonia nos relacionamentos com aquele que é diferente de nós. Porque senão nem justo eu consigo ser. Porque justiça na Bíblia, ela é traduzida como equidade. Diga comigo, equidade. Equidade não é a relação em harmonia entre iguais. Equidade é a relação de harmonia entre diferentes e às vezes até contrários. Isso é equidade, que também é justiça. O símbolo para equidade e para justiça é uma balança. A balança, aquela balança clássica, sabe aquela balança onde você tem 2 pratos, um de cada lado, opostos um ao outro, ligados por um braço? Essa balança é o símbolo da justiça, da equidade. Nessa balança, o que se estabelece é justiça, é equidade, que tem a ver com equilíbrio e não com igualdade. Por quê? Porque eu posso ter um objeto com um peso aqui, e um outro objeto totalmente diferente e oposto, com o mesmo peso aqui.
E quando há equilíbrio, há equidade, há justiça. Então justiça não é uma relação perfeita entre iguais. É uma relação de harmonia entre diferentes. E às vezes até oposto. Porque sendo oposto, e eu conseguindo viver em harmonia com o oposto, eu estou manifestando justiça. E quem é que pode manifestar justiça? O justo. E quem é o justo? É o que já foi justificado. O que é que salva a terra? Não é o crente, é o justo. Deus disse para Abraão: se houver 10 justos em Sodoma, eu salvo. Não é 10 crentes, é 10 justos. Porque o justo faz justiça. E o justo vive pela fé. E fé é para que você se relacione com o outro. Entende? O justo faz justiça. E o que é justiça? Entenda isso, pega isso no seu espírito. O que é justiça? É dar ao outro o que ele merece. Dar ao outro o que ele merece. Então preste atenção, como é que um justo faz justiça? Sendo que um justo é aquele que já foi justificado. No relacionamento, quando o outro me ofende, o que é que ele merece, eu sendo justo? Que eu lhe faça justiça. E como eu faço justiça àquele que me ofende, que me é contrário, que me é oposto? Sendo eu um justo, dando a ele o que ele merece. E o que ele merece? A mesma coisa que eu recebi não merecendo. Porque se Deus me justificou, eu recebi perdão, eu recebi graça. E se eu não perdoá-lo, eu não estou praticando justiça. Porque justiça é dar o que ele merece segundo o que eu não mereci e recebi. Compreende? Porque se eu não exercitar o mandamento recíproco, se eu não perdoá-lo, então eu não estou praticando justiça. Porque eu fui perdoado. E não é justo que eu não dê ao outro o que eu já recebi. Isso é justiça na perspectiva divina. É dar ao outro o que ele merece. Porém, de acordo como eu também não merecia e recebi. Por isso, na nossa família, nós precisamos praticar justiça. Se você já foi justificado, a tua casa é o principal ambiente para você manifestar a graça de Deus, liberando amor, perdão, paciência, tolerância, benignidade, bondade, porque através disso você é aperfeiçoado, se tornando semelhante ao Senhor. É o propósito de Deus para os nossos relacionamentos. Quando nós entendemos o propósito, nós nos submetemos ao processo. Porém, o que nós fazemos é, quando aquele que está caminhando conosco, dentro do nosso próprio lar, nos é oposto e até contrário, o que nós fazemos? Nós nos afastamos dele. Quando Jesus falou que nós temos que amar até os nossos inimigos, o que nos é contrário e oposto. Que dirá dentro da nossa própria casa. Como nós vamos fortalecer família? Tendo uma consciência relacional. Eu preciso me submeter ao relacionamento com o meu próximo. Eu preciso aprender isso. Porque eu vou configurar unidade dentro da minha casa, não é quando nós formos iguais e tivermos a mesma opinião. É quando formos diferentes e ainda assim, com opiniões contrárias, vivemos em harmonia. Porque Jesus, o Filho e o Pai eram um, ainda quando a vontade de um não coincidia com a do outro. Porque alguém disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque aquilo que eu não transformo no outro tem o poder de transformar algo em mim. E quando eu me nego, que é a proposta do Evangelho, negue-se a si mesmo, eu me torno parecido com quem? Com Jesus. E é muito mais provável que o outro mude depois que ele vê Jesus em mim, do que eu esperar que ele mude para que eu o aceite. Deus usa pessoas imperfeitas para aperfeiçoar pessoas ainda mais imperfeitas. Isso vai acontecer através dos relacionamentos, queridos. Deus vai usar isso, entende? O contrário de justiça, de equidade é o quê? É iniquidade. Se equidade é pensar no outro, iniquidade é pensar em si. Por isso que a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, por se multiplicará iniquidade. Iniquidade é a ausência de equidade. Equidade é harmonia, iniquidade é desarmonia. Para que haja harmonia eu penso no outro, para que haja equidade eu penso no outro, iniquidade eu penso em mim.
Por isso eu digo que o contrário de amar não é odiar, é gostar muito. Por quê? Porque quando eu amo o outro, eu me concentro nele. Quando eu odeio o outro, eu me concentro nele. Mas quando eu gosto muito dele, eu me concentro em mim. O contrário de amar não é odiar, é gostar. Porque quando eu paro de gostar, porque o gostar é condicional, se ele não me agrada eu desgosto, eu quebro a aliança. Isso é iniquidade, é a raiz de todo pecado. É pensar em si, é colocar o eu no lugar que não lhe é devido. É colocar o eu primeiro. O Evangelho veio para tratar o nosso eu. E nós vamos praticar o Evangelho aonde, querido? Na nossa casa, principalmente através dos relacionamentos. Há uma promessa para nós, para os nossos dias. Os últimos versículos de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, há uma promessa para mim e para você. Abra comigo esse texto, gostaria de lê-lo com você. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, fala a respeito dos nossos dias. Não vou me demorar muito. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 diz assim: Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Há uma conversão prometida para os nossos dias. E é uma conversão, presta atenção, relacional. Não é converter o coração do outro àquilo que o meu coração foi convertido. Não é converter ambos para um objetivo comum. É converter o coração de um ao coração do outro. Está falando de relacionamento. É nós nos convertemos uns aos outros. É eu cultivar uma relação de harmonia com o meu irmão, o meu coração se converter ao seu. Não é dois se converterem à mesma fé. Não é dois se converterem ao mesmo objetivo. É até diferentes de mesma fé se converterem um ao outro. É relacionamento. Sabe quem faz isso? O Evangelho. Estabelecer harmonia entre os diferentes, para que haja o estabelecimento de uma unidade. Só o Evangelho é poder de Deus para fazer isso, querido. Nós convertermos os nossos corações uns aos outros. E onde nós vamos fazer isso? Principalmente dentro dos nossos próprios lares. Há uma promessa para os últimos dias, de um derramar do Espírito inigualável. Joel capítulo 2, versículo 28 diz assim, num contexto de família: E acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão, até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito. Joel está falando num contexto familiar, porque ele está falando a paz para os filhos. Ele diz assim: os vossos filhos profetizarão. Há um derramar do Espírito para os nossos dias. E esse derramar, ele passa por nossas casas, por nossas famílias. Entenda uma coisa, eu e você, nós precisamos inserir a nossa família nessa agenda de Deus. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Só que eu quero que você entenda algo, que é preciso que haja uma conversão de coração, uma conversão relacional, para que as nossas casas, elas sejam inseridas na agenda de Deus. Quando há o derramar do Espírito, em Atos capítulo 2, eu vou pedir para o Ministério de Louvor estar aqui conosco. Quando há o derramar do Espírito, em Atos capítulo 2, Pedro, ele faz menção da profecia de Joel, capítulo de número 2, versículo 28. Em Atos capítulo 2, olha o que Pedro diz a respeito da profecia de Joel. No versículo de número 16, ele diz assim, preste bem atenção: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito
derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Quando Pedro faz menção da profecia de Joel, ele diz que o que aconteceu em Atos foi um derramar do Espírito. Diga comigo, do Espírito. É uma profecia com duplo cumprimento. Cumpriu-se parcialmente em Atos, no dia de Pentecostes, mas há o seu cumprimento pleno para os nossos dias. Porque Joel diz o seguinte, que nos últimos dias, Deus derramaria o Espírito. Diga comigo, o Espírito. Em Atos 2, dá licença, querido. Em Atos 2, imagine que essa água seja o Espírito. Em Atos 2, Deus derramou do Espírito. E aconteceu o que aconteceu. É um derramar para um contexto de família. Nos últimos dias há uma promessa de conversão de corações, conversão relacional, para que Joel 2:28 de fato se cumpra. E Deus não vai derramar do Espírito, Ele vai derramar o Espírito. Entende? Não é uma parte, é pleno. E eu e você precisamos inserir a nossa família nessa agenda, convertendo os nossos corações uns aos outros, entendendo que os relacionamentos nos aperfeiçoam, que o relacionamento perfeito não é aquele aonde não acontecem imperfeições, é aquele aonde, apesar das imperfeições, nós somos aperfeiçoados. Compreende? Se coloque de pé nesse momento, eu gostaria de orar por você. Você está próximo aí à sua família. Dê sua mão ao seu familiar, e eu quero orar com você. Feche os teus olhos, vamos pedir ao Senhor que quebrante o nosso coração, que haja uma conversão relacional, que nós venhamos de fato nos dar um ao outro, nos convertermos uns aos outros. Que você entenda um propósito e se submeta ao processo, por entendimento a um propósito. O que nós precisamos, queridos, nos nossos dias é de entendimento, são dias de entendimento. Porque aquilo que eu não entendo, eu não consigo desfrutar disso. Eu preciso entender, para que eu me submeta a um processo. Jesus conta uma parábola dizendo que o semeador saiu a semear. Lançou uma semente à beira do caminho, a semente é a palavra de Deus. E a semente que caiu à beira do caminho é aquele que recebeu a palavra e não entendeu. Daí veio as aves dos céus, que representam demônios, e roubou a semente da palavra. E só aconteceu porque não houve entendimento. Nós precisamos entender para que a palavra frutifique. Então entenda que haja uma transformação através da renovação do entendimento. E você submeta esse processo em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, nós entendemos que precisamos nos submeter uns aos outros. Entendemos o valor, ó Deus, dessa consciência relacional. Nós precisamos nos submeter a esses relacionamentos que nos aperfeiçoam e nos transformam. Esta noite nós estamos aqui como família. E como família nós precisamos converter os nossos corações uns aos outros, para que não haja um rompimento de aliança, para que não haja uma quebra de vínculo que foi estabelecida, que nós venhamos honrar a nossa palavra, ó Deus, vivendo em harmonia, que a harmonia seja estabelecida dentro do nosso lar, da nossa casa, que nós venhamos entender, ó Deus, a dinâmica da Tua natureza, que nós venhamos manifestar esta unidade na nossa casa, que através uns dos outros nós venhamos manifestar e obedecer a Tua palavra, os mandamentos recíprocos, que haja entendimento para a prática do amor, do perdão, da edificação, da submissão, da humildade, da espera, da paciência, para que nós venhamos gerar e manifestar o fruto do Teu Espírito, uma semente que foi plantada em nós, e nós temos a responsabilidade com o Senhor para que ela seja desenvolvida, Pai. Que esse entendimento gere em nós uma renovação de mente, e gere e produza em nós uma transformação, e que isso seja desfrutado em nossas famílias.
Eu quero aqui abençoar cada lar e que haja um fortalecimento em cada família. Eu quero profetizar, ó Deus, esse entendimento. Nós queremos declarar aqui juntos esse entendimento sobre cada família, para que haja esse fortalecimento, Pai, o respeito para com a aliança, o entendimento do propósito dos relacionamentos, e que haja conversão de coração, e que nós venhamos com as nossas famílias estarmos inseridos na Tua agenda eterna, para desfrutarmos deste derramar que o Senhor tem para os nossos dias, Pai. Oh Deus, manifeste o Teu perdão, a Tua graça sobre cada um dos Teus filhos e filhas aqui, em nome de Jesus. Põe a mão na altura do seu coração nesse momento. Pai, só o Senhor sabe como está cada coração aqui. Nossas famílias não são um ambiente coletivo de celebrarmos a individualidade, mas é o ambiente coletivo onde nós podemos celebrar a unidade. Trata as emoções, cura as feridas, e que a razão prevaleça, e nós venhamos obedecer a Tua palavra, porque para obedecer eu não preciso sentir, eu preciso entender um propósito. Que haja esse entendimento e uma tomada de decisão de amar, de perdoar, de renunciar, para que se estabeleça a harmonia e nós venhamos praticar justiça, justificando as nossas famílias para o Senhor. Que o Senhor venha remir as nossas famílias para a glória do Teu santo nome. Que a Tua bênção prevaleça sobre as nossas casas, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Adore ao Senhor com a tua casa, com a tua família, celebrando com entendimento, que haja conversão relacional, de coração para coração, e que você se pareça com Jesus, que a sua mulher esteja casada com Jesus, que o seu marido esteja casado com Jesus, que você seja pai de Jesus, que você tenha seus pais como Jesus, manifeste o caráter dele, viva como Jesus, para que haja essa conversão de relacionamento e as nossas casas sejam fortalecidas para a glória do Senhor. Aleluias. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Na casa
casas. Querido, essa semana eu recebi uma mensagem de uma jovem que apresentava para mim dificuldade de relacionamento com o seu pai, principalmente. E ela veio falando a respeito do seu pai, apresentando as suas razões, e falando aquilo que o pai não permitia que ela fizesse, aquilo que o pai a obrigava a fazer, sabe? Em nenhum momento ela falou a respeito da sua responsabilidade. Eu não questionei a respeito do comportamento do pai. Eu apenas disse para esta jovem o seguinte: eu falei, o que você deve fazer na sua casa? O que o Senhor espera que você faça? Nós fizemos uma pulseirinha lá no Tempo Aceitável, tempos atrás, escrito assim: em seu lugar o que Jesus faria. Existe um livro, um filme sobre isso, né? E nós fizemos isso para que nós venhamos nos recordar constantemente a nossa responsabilidade. Eu disse, o que Jesus espera que você faça? Eu disse assim para ela: seu pai continuaria agindo assim com você se ele fosse pai de Jesus. Se você fosse como Jesus, se comportasse como Jesus, agisse como Jesus, reagisse como Jesus, seu pai permaneceria assim? Ela não me respondeu. Eu disse, enquanto ele não for pai de Jesus, não apresente as responsabilidades dele, ou aquilo que você acha a tua razão. Seja como Jesus para o seu pai, para que ele possa ser transformado a partir da tua santificação, para que ele veja o Senhor através da tua santificação. Sabe, queridos, relacionamento dá trabalho, mas é o método de Deus de nos aperfeiçoar, de nós nos parecermos com Jesus. Entenda uma coisa, quando Paulo fala sobre amor, em 1 Coríntios capítulo 13, se você observar as características do amor, ali está caracterizado que o amor são comportamentos. A expressão de amor ali são verbos que dizem respeito a comportamentos, ações. Só que se você observar, 2/3 do que Paulo diz ser o amor não são apenas ações, mas são muito mais reações. Amar é muito mais como reagimos do que como agimos. O amor é paciente. Paciência é uma ação ou uma reação? É uma reação. Você exerce paciência diante de uma força contrária. Você ama muito mais quando você reage do que quando você age. O desafio do Senhor para mim e para você é nós nos relacionarmos com o nosso familiar dentro da nossa própria casa, como Jesus agiria e principalmente reagiria. Eu quero desafiar você que quer assumir esse compromisso a sair do seu lugar, vir aqui à frente, porque eu quero orar junto com você. Eu quero assumir esse compromisso junto com você. Eu quero ser Jesus na minha casa, ser como Jesus no meu lar. Eu quero que através dos meus relacionamentos as pessoas vejam a manifestação do Senhor através da minha vida. Se você entende que o Senhor está chamando você para isso, para que haja uma conversão relacional, para que o seu coração se converta ao coração do seu pai, para que o seu coração se converta ao coração do seu filho, para que o seu coração se converta ao coração da sua mulher, ou o seu coração se converta ao coração do seu marido, para que você se submeta a um processo, porque você está entendendo um propósito, que Deus quer te aperfeiçoar, para que você se pareça com Jesus, para que você não quebre uma aliança, para que você se submeta a essa experiência. Sai do seu lugar, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, renova o nosso entendimento, porque nós queremos nos parecer com o Senhor. Nós queremos dar ao nosso coração ao outro. Nós queremos que os nossos corações sejam convertidos também ao outro, dentro do nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Todos nós que aqui estamos, Senhor, nós entendemos isso e assumimos essa responsabilidade. Deus, gera em nós o teu caráter,
E que nas oportunidades que o Senhor nos der, através dos relacionamentos, nós venhamos aproveitar, entendendo ser uma oportunidade de agir e de reagir como Jesus, de fazer aquilo que Jesus faria, de converter o nosso coração ao coração do outro, para que o Senhor, ó Deus, seja revelado, para que haja uma harmonia na relação, ainda que entre diferentes, mas que haja essa harmonia. Nós louvamos o Teu nome por isso, Pai, sobre os Teus filhos e filhas que estão aqui diante desse altar, que compreenderam isso, todos nós que estamos aqui neste ambiente. Ó Deus, sela esta palavra, grava com fogo esse entendimento em cada coração, que haja essa submissão a esse propósito, esse entendimento, e que os Teus filhos saiam daqui esta noite, Senhor, com esse entendimento, para manifestar esse aperfeiçoamento através dos relacionamentos, em nome de Jesus. Eu quero abençoá-los, nós os abençoamos, para a glória de Deus Pai, Filho e o Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia, aleluias. Engrandecido e exaltado seja o Senhor. Nós nos submetemos a esta experiência porque entendemos o Teu propósito. Nos aperfeiçoa, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, querido. Que a cada dia nós venhamos aproveitar essa oportunidade e, como família, vivermos essa dinâmica através desses relacionamentos. Que a nossa casa seja fortalecida através desses relacionamentos. Que esta casa, como família, a DAI, seja fortalecida em nome de Jesus.